Meus queridos irmãos e irmãs na fé, estamos hoje celebrando esta terça-feira, 7ª semana do tempo pascal. Entramos agora nesses textos do Evangelho, do capítulo 17 de São João, que vai, durante esta semana, esses dias da semana, rezando conosco a chamada oração sacerdotal. Oração que Jesus faz de verdadeira comunhão com o Pai, rogando pelos seus. Hoje o início desta oração mostra Jesus fazendo um resumo um pouco da sua vida, não é? Daquilo pela qual foi enviado para realizar, como realizou e a consequência desta missão que Jesus realizou. Anunciador da palavra de Deus, fiel, como filho amado do Pai, na promessa do Pai, chama-os para seguir, as pessoas para segui-lo, e agora confia a todos eles ao Pai. É muito bonita esta oração sacerdotal que nós vamos rezar alguns dias desta semana, porque mostra muito bem esta comunhão de Jesus com Deus, com o Pai. Momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos de sofrimento, Jesus pede por aqueles que continuam a sua ação. Lembramos que Jesus volta para o Pai, celebramos a festa da ascensão do Senhor, envia o seu Espírito e confia à comunidade, aos apóstolos e discípulos, a missão de continuar anunciando esta palavra, anunciando este Cristo. E sempre gosto de lembrar isso, o anúncio não é feito de uma palavra vazia, do que ouvi dizer de Jesus, mas o anúncio é feito a partir de uma experiência própria do Senhor. Aquilo que ontem eu lembrava sobre o testemunho. O que Jesus fez na minha vida, o que Jesus mudou e muda na minha vida, eu preciso anunciar. Não posso guardar para mim. Outros se aproximam de Jesus, não porque eu ouvi falar de Jesus. Eu fui à igreja e o padre falou. Não. Mas a experiência que eu faço com Jesus, eu fui à igreja, fui à comunidade, Jesus transformou a minha vida, fui precisando de uma graça, estava angustiado, estava precisando de uma serenidade de coração, de uma luz para alguma dificuldade que tenho vivido, e o Senhor agiu na minha vida, me encontrei com Jesus, Jesus está em mim e eu nele pela Eucaristia, é o encontro que eu faço com o Senhor, não é porque eu ouvi alguém dizer de Jesus, mas o que eu vou testemunhar para os outros é a experiência que eu faço com Cristo, é o testemunho que eu vou dar. Como Jesus muda e mudou a minha vida, pode mudar a sua também. E por isso que os continuadores da missão, que Jesus no texto do Evangelho reza por eles, são os responsáveis por esta continuidade também, porque são discípulos do Senhor, testemunhas desta graça. No texto da primeira leitura, o próprio Paulo vai dar esse testemunho, não é? Eu sempre gosto de citar a figura de Paulo, porque Paulo é, de verdade, esta personificação de um testemunho autêntico e verdadeiro do encontro com Jesus. Tudo que Paulo anuncia é fruto do seu encontro com Cristo ressuscitado no caminho para Damasco. E veja, hoje Paulo, já de uma certa idade, está indo para Jerusalém, teme ser preso, não é? Porque a gente sabe, Paulo muitas vezes foi ameaçado, muitas vezes foi preso, Paulo está quase no fim da sua vida, e por isso faz um verdadeiro testamento aí na primeira leitura de hoje, pedindo de verdade, e claro, lembrando tudo aquilo que ele realizou pela ação de Deus, pela ação do Espírito. Paulo vai concretamente então pedir por aqueles que ele confiou a Deus, aqueles que ele evangelizou e que também fizeram a sua experiência com o ressuscitado, mas confiá-los todos a Jesus e pedir que vivam a sua fidelidade. Paulo termina a primeira leitura dizendo, não sou responsável se algum de vós se perder. É claro que não somos, porque a responsabilidade é pessoal, não é? A responsabilidade é pessoal. Paulo diz, você conhece o caminho, você conhece o Senhor, você conhece Jesus. Jesus mudou a sua vida. Por isso, mantenha-se fiel a este caminho. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta terça-feira, nós somos convidados a viver estas duas colunas que a liturgia nos ajuda a rezar. Primeiro, a nossa oração, como Jesus no Evangelho, como Paulo também na primeira leitura. É imprescindível
que aquele que é discípulo de Jesus, que é cristão, viva a sua fidelidade a Ele sem a oração. É necessário que nós vivamos esta comunhão com o Senhor pela oração. A oração é verdadeiramente o caminho que vai nos aproximar cada vez mais de Jesus, de Deus, da graça. Ninguém conhece e pode conhecer Jesus e viver a intimidade com Ele sem a oração. E aqui eu não falo só em oração quando você vai à igreja, só quando você vai à missa. É uma oração contínua, a nossa vida diária precisa ter uma oração diária, uma comunhão com o Senhor. Pai, eu te louvo, mas eu te peço. A oração de Jesus precisa ser a nossa também. Talvez nas dificuldades, tribulações, nas dificuldades que temos enfrentado no dia a dia da vida. Pai, eu te louvo, porque o Senhor está presente comigo, está na minha vida, está no meio de nós. Mas eu te peço também por esta ou por aquela situação que tem vivido. E a perseverança. Paulo convida a comunidade a viver essa perseverança, a ser perseverante. Mas só seremos perseverantes se de fato tivermos uma vida de oração contínua no Senhor. Aquele que não reza, não persevera, porque desanima com muita facilidade, desiste do caminho com muita facilidade. Peço esta graça para você. Senhor, eu te rogo porque me ajude a viver cada dia esta intimidade contigo pela oração. A oração que me une a ti, que me une a Deus. E pela oração me ajude a viver a perseverança. Que nada, que nenhuma dificuldade, que nenhuma tribulação me afaste do teu caminho, me deixe desistir da tua palavra, da tua missão, da tua salvação. Peçamos isto a nós hoje, queridos irmãos e irmãs na fé, nesta manhã, rezando com você pela sua intenção. Faça essa experiência com Jesus. Se talvez a sua vida espiritual está um pouco deixada de lado, está um pouco desgastada, renove hoje esse desejo. Peça nesta semana da oração da unidade pelos cristãos, a semana em que celebramos a preparação para a festa de Pentecostes, reze, pedindo o Espírito Santo de Deus que te ilumine, que te fortaleça na oração. E busque sempre esta perseverança na graça, na presença e no caminho de Jesus nosso Senhor.